Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico, capítulo 4. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos de Yahvé, e cometer uma destas ações que não são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção que pecar e tornar assim o povo culpado, oferecerá a Yahvé, pelo pecado que cometeu, um novilho, animal grande, sem defeito, como sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante de Yahvé à entrada da tenda da reunião. Porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante de Yahvé. Depois, o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue deste novilho e o levará à tenda da reunião. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário diante de Yahvé. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso que é queimado diante de Yahvé na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda da reunião. De toda a gordura deste novilho, oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins, tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e o seu excremento, isto é, o touro todo, será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, lugar do resíduo das cinzas gordurosas. Ali o queimará sobre um fogo de lenha. É no lugar do resíduo das cinzas gordurosas que o novilho será queimado. Todo aquele que pecar por inadvertência, inocência, falta de conhecimento é uma coisa, mas Deus está determinando. Houve um pecado, mas se eu sou inocente, não, você reconheceu, você ficou sabendo depois. Mesmo assim, você ficou sabendo, então agora você vai pedir perdão por ele. Nesse caso, vai ser um novilho assim e assado, vai ser feito assim e assado. Você coloca as mãos sobre esse novilho, sobre esse animal, e mola ele diante da tenda, é sacrificado isso, é queimado aquilo, outras coisas é queimado aonde? Fora do acampamento. E Jesus foi crucificado aonde? Fora de Jerusalém. Ele se tornou impuro. Quando Jesus chegou lá no templo, repreendendo os cambistas, em primeiro lugar, as pessoas impunham as mãos sobre os animais, eles compravam, por exemplo, uma rolinha, 2 pombas, e elas impunham as mãos sobre esse animal que deveria ser levado para o sumo sacerdote em sacrifício. Só que às vezes passava do horário. Então, esses animais eram guardados. Deveriam no dia seguinte ser levados para o sumo sacerdote. O que acontecia? As pessoas revendiam. Está errado. E também é aquele caso, vem um estrangeiro, ele vem com tanto, olha, eu quero trocar pelo dinheiro brasileiro. Quanto que é? Ah, é 2 vezes mais. Tá, mas na realidade é 4 vezes mais. Então a pessoa entrega um montante, sai com 2 vezes aquele montante, a pessoa que fez a troca vai ao banco e recebe 4 vezes aquele montante. O que acontecia naquela época acontece hoje. Entendeu? O estrangeiro é lesado, é roubado. E Jesus não concordou por quê? Eles estavam agindo de má fé no templo. Era dentro do templo que as coisas erradas estavam acontecendo. Por isso Jesus repreendeu os cambistas. Tá certo? Então, esse sacrifício apenas encobertava o pecado. Jesus, com o sacrifício dele, anula todo o nosso pecado, desde que não cometemos por, eu sei que é errado, eu vou e faço. Não, por inocência é uma coisa,
por conhecimento é outra. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por inadvertência e cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos de Yahvé, sem que a comunidade esteja apercebida do fato, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um novilho, animal grande, sem defeito, logo que for reconhecido o pecado do qual é responsável. Será levado diante da tenda da reunião. Diante de Yahvé, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante de Yahvé. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda da reunião um pouco do sangue do novilho, molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu perante Yahvé. Depositará então um pouco do sangue sobre os chifres do altar que se encontra diante de Yahvé na tenda da reunião. E depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está à entrada na tenda da reunião. Tirará então do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com este novilho como fez com o novilho do sacrifício pelo pecado. Assim se fará com ele. E tendo o sacerdote feito o rito de expiação pelos membros da comunidade, serão eles perdoados. Mandará levar o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o novilho anterior. Este é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Supondo-se que um chefe peque e faça por inadvertência alguma coisa proibida pelos mandamentos de Yahvé, seu Deus, e se torne assim culpado, ou se for advertido a respeito do pecado cometido, trará como oferenda um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante de Yahvé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da vítima e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará o sangue na base do altar dos holocaustos e fará queimar toda a gordura no altar, como a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote fará assim o rito de expiação pelo chefe para livrá-lo do seu pecado e ser-lhe-á perdoado. O povo, o chefe, um líder, erraram na inocência. Mas Deus fala: ofereça um sacrifício pelo seu pecado. Mas como se eu sou inocente? Eu não sabia. Ah, alguém sabia, alguém avisou. Como está lá atrás, e ele for advertido pelo seu erro, deverá fazer assim, assim e assim. Como eu disse, esse pecado era apenas encoberto. Já o sacrifício de Jesus, perfeito e único, ele apaga os nossos pecados. Então, tudo que nós cometemos de agora para trás é uma coisa, mas de agora para frente nós somos conhecedores. Então, é outra coisa. Se for um homem do povo da terra que pecar por inadvertência e se tornar culpado ao praticar algumas das coisas proibidas pelos mandamentos de Yahvé, ou se alguém o advertir do pecado cometido, levará como oferenda pelo pecado que cometeu uma cabra fêmea, sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue dela e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Em seguida tirará toda a gordura, como se tira a gordura de um sacrifício de comunhão, e o sacerdote a queimará no lugar em odor agradável a Yahvé. O sacerdote fará assim um rito de expiação para esse homem, e ele será perdoado. Se for uma ovelha que desejar trazer como oferenda para o sacrifício, trará uma fêmea sem defeito, porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a do carneiro de um sacrifício de comunhão, e o sacerdote queimará esses pedaços no altar em cima das oferendas queimadas para Yahvé. O sacerdote fará assim o rito de expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu,
e lhe será perdoado. Deus pensa em tudo. O sacerdote errou, o povo errou, um líder errou e um homem comum do povo errou. Para cada caso, um sacrifício, um perdão. Capítulo 5. Se alguém pecar em um dos casos seguintes, após ter ouvido a fórmula de imprecação, tinha o dever de dar testemunho, pois que viu ou soube, mas nada declarou e leva o pecado da sua falta. Ou ainda, se alguém tocar uma coisa impura, qualquer que seja, cadáver de animal selvagem impuro, de animal doméstico impuro, de réptil impuro, e sem o seu conhecimento se tornar impuro e responsável, ou se tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato torna impuro, e se não tomar conhecimento dela, vindo depois a saber, torna-se responsável. Ou se um indivíduo faz um juramento desfavorável ou favorável em qualquer assunto a respeito do qual o homem pode jurar inadvertidamente, e se dele não se aperceber, vindo depois a tomar conhecimento, tornar-se-á responsável. Se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido, levará a Yahvé como sacrifício de reparação pelo pecado cometido uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele o rito de expiação que o livrará do seu pecado. Se ele não tiver recursos para oferecer uma res de gado miúdo, trará a Yahvé em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado ao sacrifício pelo pecado, e o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca sem separar a cabeça. Com o sangue da vítima aspergirá a parede do altar e em seguida fará correr o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto segundo a regra. O sacerdote assim fará pelo homem o rito de expiação pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Se ele não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferenda pelo pecado cometido 1/10 de medida de flor de farinha. Não porá nela azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Levá-la ao sacerdote, que tomará um punhado em memorial para ser queimado no altar em cima das oferendas queimadas a Yahvé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim pelo homem o rito de expiação pelo pecado que cometeu em um desses casos, e ele será perdoado. O sacerdote tem, neste caso, os mesmos direitos que na oblação. Deus determina: olha, vocês erraram. Tudo bem, vocês estão aí sem o conhecimento do pecado, sem o conhecimento do erro. Mas quando vocês sabem que é errado, peçam perdão. Nesse caso, oferecemos um sacrifício, uma cabrita, um novilho, um pombo, uma rola. Como eu já falei, todos esses sacrifícios estão agora anulados por um único sacrifício de um único homem, nosso Senhor, nosso Salvador, Filho único de Deus, Jesus Cristo. Yahvé falou a Moisés e disse: se alguém cometer uma ofensa e pecar por inadvertência, reduzindo os direitos sagrados de Yahvé, trará a Yahvé em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho, avaliando-o em ciclos de prata, segundo o valor do ciclo do santuário. Assim, restituirá aquilo que o seu pecado reduziu no direito sagrado, acrescentando-lhe o valor de 1/5, e o remeterá ao sacerdote. Este fará por ele o rito de expiação com o carneiro do sacrifício de reparação, e ser-lhe-á perdoado. Se alguém pecar e fizer sem o saber alguma das coisas interditas pelos mandamentos de Yahvé, será responsável e levará o peso da sua falta.
levará ao sacerdote como sacrifício de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho e sujeito à avaliação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação pela inadvertência cometida sem saber, e ele será perdoado. É um sacrifício de reparação, e esse homem é, sem dúvida, responsável perante Yahvé. Yahvé falou a Moisés e disse: se alguém pecar e cometer uma ofensa contra Yahvé, negando a seu compatriota o depósito que lhe foi dado em guarda, ou um penhor, ou que defraude seu compatriota, ou se encontrar um objeto perdido e o negar, ou se fizer um falso juramento a respeito de qualquer pecado que um homem possa cometer, se pecar e se tornar assim responsável, deverá restituir aquilo que extorquiu ou que exigiu em demasia, o depósito que ele foi confiado, o objeto perdido que achou, ou todo objeto ou assunto a respeito do qual prestou um falso juramento. Fará um acréscimo de 1/5 e devolverá o valor ao proprietário do objeto no dia em que se tornou responsável. Depois trará a Yahvé como sacrifício de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante de Yahvé, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que ocasionou a sua culpa. Você pedir emprestado? Devolva. Tal dia eu te devolvo. Tal dia eu não tenho condições. Meu irmão, eu peguei tal coisa sua, disse que devolveria hoje. Eu estou sem condições. Está me faltando isso, eu perdi aquilo. Eu dou uma satisfação. É melhor você dar uma satisfação do que você fugir. A pessoa precisa também. É necessidade dela, é dela. Ah, ela não precisa, não importa, é dela. Você pegou emprestado e disse que vai devolver. Você achou, tem condições de saber quem é o dono? Opa, devolva. Eu achei uma carteira, tem dinheiro, tem documento, tem endereço. Opa, tem endereço? Tem a pessoa? Então eu vou atrás, eu vou devolver do jeito que eu achei. Do contrário, é roubo. Eu achei uma carteira, só tem dinheiro dentro. É meu. Eu não vou sair perguntando quem foi que perdeu. Eu vi quem perdeu. Opa, vou lá e devolvo. Eu achei algo que eu tenho condições de ir atrás da pessoa. Então eu vou atrás e devolvo. Porque se eu não for atrás, é roubo. E Deus condena o roubo.